Hope, salve, salve meu aluno, minha aluna, estamos aqui de volta para tratar de órgãos públicos. Vejam bem, nós vamos começar a falar agora da estrutura da administração pública, ou ainda da organização administrativa. Então, quando nós falamos já diretamente da administração pública, um componente ou ainda um serzinho que a gente precisa conhecer é o tal do órgão público. Veja bem, nós vamos começar aqui fazendo uma distinção de nomenclatura. Você já conhece, por exemplo, agora o termo pessoa jurídica. O que significa pessoa jurídica? Ou quando eu olho para alguém que tem esse nome, pessoa jurídica, o que tem que vir na minha cabeça? Responsabilidade. Isso mesmo. Nós falamos então que o Estado é uma pessoa jurídica. Logo, o Estado, durante a sua atuação, possui responsabilidade. E nós tratamos também como Estado os chamados entes federados, entes políticos ou pessoas políticas, que são quem? Municípios, estados, DF e municípios, estados, DF e a União. Vejam só. Nós vamos colocar aqui, então, essa estrutura. Você vai colocar no seu materialzinho, já está lá disponível no seu material, mas você está fazendo aquele caderninho bacana, acompanhe comigo. As palavras ente, sempre que você vira essa palavra, a partir de agora, em uma questão, a palavra ente, a palavra entidade, ou simplesmente a palavra pessoa, você vai se referir a pessoa jurídica. Deu para pegar a ideia? Então, sempre, a partir de agora, que você vira essas expressões em questões, você lembra de pessoa jurídica. Então vamos só relembrar aqui, a gente utilizou, por exemplo, essa palavra aqui, ente, e nós colocamos logo na sequência o quê? Ente federado. Você já sabe quem são os entes federados. Eu vou colocar aqui, ó. Basicamente a gente colocou assim, medo, municípios, estados, DF e União, beleza? Então, via a palavra ente, ou ainda veio a frase completa, ente federado. Opa, já apareceu ente, eu já sei que isso é uma pessoa jurídica. Lembramos disso? Então tá lá. Os municípios, os estados, o DF e a União serão tratados propriamente ditos na questão como Estado. Eles atuam, então, em prol do interesse público. E durante essa atuação, se eles causarem prejuízo a alguém, eles serão responsabilizados. Lembramos dessa ideia? Pessoa física e pessoa jurídica possuem em comum, então, responsabilidade, direitos e obrigações. Mais ainda, nós vamos enxergar daqui a pouco, nós vamos mais adiante, nós falaremos das chamadas entidades administrativas. Então, vou colocar aqui, ó, entidades administrativas. O que eu quero que você perceba? Ao vir a palavra entidade, você já linka com pessoa jurídica. Além disso, nós tratamos como sinônimo de ente federado, nós citamos aqui, por exemplo, pessoa política. O que é uma pessoa política? É a mesma coisa que ente federado. E o que eu quero que você guarde, se você vira a palavra pessoa, você já vai linkar com pessoa jurídica. Por que você está falando isso, Aprígio? Pode aparecer na sua prova pessoa política, mas também pode aparecer pessoa administrativa. O que é pessoa administrativa? É a mesma coisa que entidade administrativa. Ainda que você não saiba quem são elas, daqui a pouco eu vou falar, eu quero só que você grave desde já. Se aparecer a palavra pessoa, você vai lembrar de pessoa jurídica. Se aparecer a palavra entidade, você vai lembrar de pessoa jurídica. Deu para pegar a ideia? Agora, de fato, nós começaremos a falar de órgão público. Percebam, nós colocamos aqui a palavrinha órgão. E a primeira informação que você tem que saber a respeito de órgão é o que ele não é. Então nós colocamos lá, órgão não é pessoa. Olha que bacana. Órgão não é pessoa. Nós temos o costume de olhar para alguma coisa, um prédio público qualquer, não importa o que ele seja, e chamar de órgão público. Mas vejam, nem tudo que eu olho para a administração pública eu posso chamar de órgão público. Nesse primeiro momento, que você vai gravar, órgão não é pessoa. Simples assim. Muitas questões começam falando, órgão público é pessoa jurídica de direito público, ou órgão público é pessoa jurídica de direito privado. Acabou. Órgão é pessoa, acabou. Você já para de ler a questão. Simples assim, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um treinamento aqui sobre isso. Então, órgão não é pessoa. O problema é que não vai aparecer desta forma na sua prova. A forma, ou ainda a palavra que vai aparecer é essa aqui. Vai aparecer lá, órgão é despersonalizado. Significa o que é isso? A mesma coisa. Órgão não é pessoa. Ou ainda vai aparecer, órgão não possui personalidade jurídica, ou simplesmente, órgão é sem personalidade. O que significa isso? Órgão não é pessoa. Deu para pegar a ideia, então? Órgão público não é pessoa. Existem dois conceitos a respeito de órgão. Existe um conceito legal e existe um conceito doutrinário, ou seja, um conceito realizado por estudiosos do direito administrativo. Nós vamos verificar esses dois conceitinhos. E um terceiro, que é o que eu trouxe aqui para vocês, que faz uma junção dos dois.
Agora sim, eu já sei o que o órgão não é, eu vou verificar o que é o tal do órgão então. Nós anotamos lá, um órgão nada mais é do que um centro de competências. Um órgão nada mais é do que um centro de competências. A partir de agora, leia-se, todas as vezes que vocês virem a palavra, ou melhor, todas as vezes que você, meu aluno, vira a palavra competência, você vai trocar por atribuições. Fechou? Então, um órgão é um centro de competências ou simplesmente um centro de atribuições. Tranquilo até aqui? Além disso, o que, ou melhor, onde estão os órgãos? Você vai colocar lá, os órgãos integram as pessoas jurídicas. Leia-se, integram. Nós vamos colocar aqui uma tradução. Eles estão literalmente dentro das pessoas jurídicas. Fala, nossa, Prígio, que loucura é essa? Calma, tenha fé em Cristo que vai dar certo. Você anotou lá até agora. Órgão não é pessoa, ele é despersonalizado, ele não possui personalidade jurídica. Ponto, é assim que vai aparecer na sua prova. Segundo, o órgão é um centro de atribuições. Então, eu vou criar um determinado órgão para que ele faça determinada coisa, beleza? Dentro da administração pública. E lá dentro da administração, onde estão os órgãos? Nós colocamos lá que eles estão dentro das pessoas jurídicas, beleza? Vindo para cá, meu câmera, por gentileza. Vejam só, nós vamos usar uma microestrutura para verificar esse dentro de uma pessoa jurídica. Vejam bem, nós estudamos lá então que os entes federados são pessoas jurídicas, certo? Eu vou pegar aqui o caso da União. A União é um ente federado ou é uma pessoa política, é uma pessoa jurídica. Lembrando que nas suas questões, a União vai aparecer como sendo o Estado. Então, a União atua em prol do quê? Do interesse público. Então, vejo, a União é uma pessoa, eu vou olhar para dentro dela, eu vou olhar internamente. Olha que bacana, você vai anotar essa palavrinha aí. Eu estou pegando a União aqui e estou olhando para dentro dela, ou simplesmente internamente. Essa palavra aparece muito em prova também, tá, gente? Quando eu olho para dentro de uma pessoa, o que eu enxergo? Olha que bacana, eu olho para dentro de você, meu aluno. Olhei para dentro de você, o que eu vou enxergar? Os seus órgãos. É isso mesmo. É daí que os estudiosos do direito tiraram essa ideia. Quando eu olho para dentro de uma pessoa física, eu enxergo órgãos. Quando eu olho para dentro de uma pessoa jurídica, adivinha? Eu também enxergo órgãos. Então percebam. Aqui no desenho eu não consigo fazer em 3D, então vamos olhar da seguinte forma. Eu peguei essa pessoinha chamada União, abri ela e olhei para dentro. O que eu enxerguei? A sua estrutura organizacional, ou simplesmente os seus órgãos. Então vejam lá, os órgãos são variados, gigantescos. Essa estrutura da União é gigantesca. Cada poder, né, poder executivo, legislativo e judiciário vai ter uma mega estrutura organizacional, vai ter uma estrutura gigantesca ali de órgãos. Agora, eu peguei exclusivamente o poder executivo e aí fui lá. O órgão máximo do poder executivo da União é chamado de Presidência da República. Abaixo do órgão máximo, que também é um órgão independente, daqui a pouco a gente vai falar de classificação, eu tenho os chamados órgãos autônomos, que são os ministérios. Então olha que bacana, eu peguei um ministério só, Ministério da Justiça, mas eu teria Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério disso, daquilo e por aí vai. Um único ministério só para a gente enxergar a estrutura. E abaixo desse ministério, interligado a ele, eu coloquei aqui alguns departamentos. Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal e o DPEM. Então vejo. O que você sabe a respeito de órgão agora? Órgão não é pessoa. Órgão é um centro de atribuições. Nós colocamos lá. Se você quiser, você ainda pode colocar uma palavrinha específica. Então veja, você há de convir comigo que a Presidência da República é um centro de atribuições. As atribuições do órgão chamado presidência estão previstas lá na Constituição e em algumas outras leis esparsas. E você há de convir comigo que as competências, as atribuições da presidência são diferentes do Ministério da Justiça, que por sua vez são diferentes do DPF. Então vejam, órgão não é pessoa e ele é o que então, Aprígio? Nada mais do que um centro de atribuições. Ele é criado dentro da estrutura de uma pessoa jurídica para desempenhar funções determinadas. Então vejam aqui comigo. Polícia Federal, comparando esses três órgãos que estão no mesmo grau de hierarquia. Departamento de Polícia Federal, o que os agentes da Polícia Federal fazem?
tatuagem e malham. Essa porra mesmo, eu conheço um monte, eu posso afirmar. Brincadeiras à parte, eles também de vez em quando prendem gente aí, um político, etc e tal. DPEM, o que eles fazem? Descansam bastante. Conheço bastante também esse pessoal, né? Trabalham muito, o ambiente é meio fechado, né? Para dar uma arejada na cabeça, eles têm muitas horas de descanso. Beleza. E finalmente, DPRF, o que faz? Aqui, meu irmão, aqui é sol, chuva, ralação, vibração, aqui é treta. Então tá lá. Cada órgão, então, tem atribuições específicas. Deu para pegar a ideia, gente? Então, mais uma vez, meu câmera, vamos aqui pro ladinho. Repito. Ao entender isso, acabou. Você já está matando a pau a maioria dos candidatos. Então olha lá, órgão, primeira coisa que você anotou lá, ele não é pessoa. Segundo, o que ele é? Um centro de competências, um centro de atribuições. E terceiro, onde ele está? Ele está dentro de uma pessoa jurídica. Fechado? Volta lá, meu câmera. Agora, além de ser criado para desempenhar funções específicas, como funciona essa relação dentro da administração pública? Vejam só, nós falamos que o Estado atua, ou simplesmente que a pessoa jurídica atua. Como funciona isso? Como que essa pessoa jurídica vai atuar em prol do interesse público? Então eu vou pegar aqui, ó. A União, ela vai ter uma atuação voltada para várias áreas: saúde, educação, segurança pública. Eu peguei aqui como exemplo a segurança pública puxando sardinha para o órgão que eu trabalho, que é aqui a PRF. Então tá lá. A União, ela vai atuar por meio dos seus órgãos e dos seus agentes. Essa é a ideia que você vai colocar. Então olha só, nós colocamos aqui a seguinte pergunta: como o Estado, sempre que aparecer Estado, leia-se pessoa, como o Estado, pessoa jurídica, manifesta a sua vontade? Ou simplesmente, como o Estado atua? E aí você vai responder: por meio dos seus órgãos e agentes. Então, esta pessoinha, pessoa jurídica, para agir, para que ela consiga atuar, necessariamente ela precisa de mais duas coisas. Ela precisa de alguém que não é pessoa, ou seja, ela precisa de órgãos, que são centros de atribuições. Ela vai se organizar e dizer assim: esse órgão vai fazer isso, aquele órgão vai fazer aquilo, aquele órgão vai fazer assado. E ainda ela vai precisar de um agente público. Então veja, eu vou desenhar o agente aqui agora. Nessa estrutura eu tenho tudo o que existe na administração pública. Eu tenho a pessoa jurídica, o órgão e o agente. Então você, agente público, passou no concurso. Agora eu pergunto, o que você vai fazer no âmbito da administração pública? Será que quando você passa no concurso público você vai fazer o que você quer? Não, a gente já acabou de falar. Você que está lá na condição de agente público, você estará lá para fazer a vontade de quem? Da pessoa jurídica. Então, eu sou um agente da Polícia Rodoviária Federal. Eu vou fazer o que eu quero assim que eu passar no concurso? Não. Eu vou fazer o que a União quer. E mais, quais serão as minhas atribuições? Quais serão as minhas competências? Eu, agente público, olha só. Eu, agente público, vou agir de acordo com as competências do órgão a que eu pertenço. Então, o agente, ele age de acordo com as competências do órgão a que ele pertence, fazendo a vontade de quem? Da pessoa jurídica. Opa! Que loucura é essa, Prijo? Por que eu faço a vontade da pessoa jurídica e não faço necessariamente a vontade do órgão? Veja só, você notou que órgão não é pessoa. E nós falamos o seguinte: pessoas, só existem dois tipos de pessoas, as físicas e as jurídicas. E o que elas têm em comum? Responsabilidade. Nós afirmamos também que órgão não é pessoa. É a mesma coisa que eu falar, órgão não tem responsabilidade. É isso mesmo. Então vejam só, quando você estiver atuando, imagina lá, você é Polícia Rodoviária Federal, você resolveu sacar sua arma e disparar. Normalmente, quando isso acontecer, é porque você está sendo agredido, né? Pense que alguém começou a disparar contra você, você saca sua arma e começa a disparar também. Para revidar uma injusta agressão. Imagine que nesses disparos que você efetua, você se exceda, né? Dá uma visão de túnel lá, você começa a meter bala, caralho, a quatro, acerta quem estava te agredindo e acerta mais 3, 4 pessoas que não tinham nada a ver com a paçoca. A pergunta é, quem será responsabilizado por essa sua conduta? E aí eu volto a dizer, você, quando passa no concurso, você faz a sua vontade? Negativo. Você faz a vontade de quem? Da pessoa jurídica a que você pertence. As pessoas que foram prejudicadas por essa ação, que aparentemente foi feita por você, elas foram prejudicadas, na verdade, por quem? Pelo Estado.
Foi o Estado quem causou prejuízo a elas. Se não houvesse essa estrutura aqui, você nem estaria lá. Ou você ia comprar uma roupinha dessa de PRF aí no mercado e botar a cara lá para fingir ser polícia, ou eu vou ser polícia aqui à toa. Não. Você só está lá porque o Estado te colocou lá. Outro detalhe importante. Por que essas vítimas não processam a PRF? Porque a PRF não é pessoa. A PRF é um mero órgão, é um mero centro de atribuições que faz parte desta pessoa jurídica. Deu para pegar a ideia, gente? Então olha só que bacana. A gente viu lá, o Estado então vai atuar por meio dos seus órgãos, ele delimita já atribuições dos órgãos e depois ele enfia o que é lá dentro dos órgãos? Os agentes, para que os agentes atuem de acordo com as competências dos órgãos. Só que a vontade do agente público vai ser a vontade da pessoa jurídica. Quem explica isso pra gente? A chamada teoria do órgão, ou ainda, você vai colocar aí, também chamada de teoria da imputação. Teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. Olha o raciocínio que você vai colocar, você vai anotar isso no seu material. Tudo que o agente público faz é imputado à pessoa jurídica a que ele pertence. Eu poderia trocar essa estrutura. Vejam só, eu poderia pegar outra pessoa jurídica, posso colocar aqui o Estado de Rondônia, o Estado do Ceará, o Estado da Bahia, enfim. Coloquei lá o Estado. Eu vou avaliar agora a estrutura organizacional. O órgão máximo do Estado é chamado de presidência? O órgão máximo executivo, perdão. Não, é chamado de governadoria. Abaixo da governadoria existem ministérios? Não. O que existiria lá? Secretarias. Fazendo as vezes aqui de Ministério da Justiça, eu teria o quê? Secretaria de Segurança Pública. Lá dentro da Secretaria de Segurança Pública, eu vou ter órgãos relacionados à segurança pública. Por exemplo, Polícia Civil e Polícia Militar. Deu para pegar a ideia? A estrutura é a mesma. Aí eu coloco lá um policial civil ou um policial militar. Durante a atuação dele, ele estará fazendo a vontade de quem? Da pessoa jurídica que ele pertence. O Estado de Rondônia, da Bahia, do Ceará. Deu para pegar a ideia? Quem explica isso pra gente? Teoria do órgão ou teoria da imputação. Existem outras duas teorias que se prestam ou que tentam explicar como a pessoa jurídica atua, como o Estado atua. Elas são chamadas de teoria da representação e teoria do mandato. Você vai anotar aí. O Brasil não adota a teoria da representação, o Brasil não adota a teoria do mandato. Ponto. É isso que você tem que saber sobre a sua prova. Não adianta você ficar sabendo o que essas teorias dizem, porque não vai aparecer. Teoria da representação e teoria do mandato não são adotadas pelo Brasil. Elas se prestam a dizer o quê? Como o Estado atua. Qual teoria o Brasil utiliza para explicar a atuação do Estado? Teoria do órgão ou teoria da imputação. Beleza, gente? Vamos aqui, meu câmera, pro lado. Olha lá. Para reforçar esse nosso entendimento, a gente colocou aqui, ó. A teoria do órgão ela explica pra gente como o Estado, ou ainda as pessoas jurídicas, atuam. Então, é isso que você tem que lembrar. Teoria do órgão explica como o Estado atua, beleza? E a gente anotou lá. O agente público, atua de acordo com as competências, ou simplesmente atribuições, eita, tá vivo o trem aqui, atribuições do seu órgão. Então tá lá. Sou policial federal. Vou agir de acordo com as atribuições do órgão chamado Polícia Federal. Sou policial rodoviário federal. Vou atuar de acordo com as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. E tudo isso vai estar previsto em lei, beleza? Só que, a gente colocou na parte final, eu realizo, agente público, a vontade do ente. Leia-se. Quando você vira essa palavra, você vai lembrar do quê? Pessoa jurídica. Caralho, Aprígio, que top. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí, eu trouxe aqui para vocês, mais uma vez, redundando, porque esse assunto é extremamente importante. Não há como você avançar nos estudos do direito administrativo sem entender essa sistemática, sem saber como as pessoas jurídicas atuam. Antes de saber quais são as pessoas jurídicas que fazem parte da administração pública, você tem que saber como elas vão atuar. Porque lá no começo a gente falou, o Estado atua em prol do interesse público. Ponto. Pense, segurança pública é interesse público? É interesse coletivo? É. O Estado atuando em prol da segurança pública, como isso funciona? Agora a gente já viu. O Estado vai criar uma série de órgãos internamente e dentro dos órgãos ele vai colocar o quê? Os agentes públicos, para que os agentes façam a sua vontade. Deu para pegar a ideia? Então veja.
essa estrutura básica da administração pública. Sempre que você olhar para a administração pública, você vai enxergar uma pessoa jurídica, um órgão e um agente. E eles não se confundem. Então não temos como confundir essas coisas. Daqui a pouco você vai ver quais são as pessoas jurídicas da administração. Todas elas. Você vai memorizar quem são elas. E a partir daí, tudo que não for pessoa jurídica da administração, você vai tratar genericamente como sendo, então, órgão público. Mas isso vai ficar mais claro mais à frente. Mais uma vez, só para a gente retomar o raciocínio, então. Passei no concurso, sou foda, concursado, ganho bem, emprego pro resto da vida, caralho, a 4. Eu faço o que lá na administração pública? O que eu quero? Jamais. Tudo que eu fizer vai ser atribuição do órgão a que eu pertenço. Já vai estar escrito, ó, o órgão foi criado primeiro do que o meu cargo. Então, o órgão tá lá para fazer isso, 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 aquilo. E eu, agente público, vou agir de acordo com as competências do meu órgão, fazendo a vontade da pessoa jurídica. Isso nós demos o nome de teoria do órgão ou simplesmente teoria da imputação. Que maravilha, que tesão, Aprígio. Vamos lá para mais alguns detalhes. Vem aqui, meu câmera, para esse lado. Como surgem os tais dos órgãos públicos na administração? Nós vamos colocar aqui, os órgãos são criados por lei. Todos os órgãos públicos são criados por lei, beleza? Então, princípio da simetria. E se eu quiser extinguir um órgão, nós vamos ter que fazer também por meio de lei. Tudo bem, gente? Não é um assunto mais recorrente. Como surge um órgão. Mas é importante a gente ter essa ideia. Para que exista um órgão público é necessário a edição de uma lei. Então, edito uma lei e crio lá, por exemplo, a PRF. Maravilha. O que é a PRF? Um Centro de Atribuições Específicas. Tranquilo isso aqui, gente? Vamos lá. Nós falamos que existe um conceito legal e doutrinário. Até agora a gente tratou do conceito doutrinário. E eu vou mostrar para vocês agora o conceito legal de órgão, tá? Meu câmera, vamos lá para a nossa lousa, rapidamente. Então vejo, lá na lei 9.784, ou 9784, a Lei do Processo Administrativo, lá no seu artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 e 2. Me perdoem os juristas, né? Mas a gente está começando nossos estudos aqui. Sempre que eu olhar aqui, ó, o que está do lado, né? Artigo 1º, o que tiver escrito aqui, eu vou chamar de caput, ou simplesmente cabeça do artigo. Essa minhoquinha aqui, eu vou chamar de parágrafo. E esses numerozinhos aqui em romano, eu vou chamar de inciso, tá? Porque às vezes muita gente está estudando aqui e não é da área jurídica e não precisa ser da área jurídica, só para a gente ajustar a nomenclatura. Então, eu vou ler lá o artigo 1º, parágrafo 2º, incisos 1 e 2. Olha o conceito legal de órgão. Órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Perceba, você que está começando a estudar aqui ainda não tem obrigação de saber o que é a administração direta e o que é a administração indireta. Mas, para facilitar e tá lá no seu material, você vai entender isso então, ó. Leia-se administração direta e administração indireta, você vai colocar dessa forma aí. Você está estudando isso como sendo pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Então a gente vai reler esse conceito legal. Órgão, a unidade de atuação da estrutura da pessoa jurídica. Órgão, a unidade de atuação integrante das pessoas jurídicas. Esse integrante, nós colocamos o quê? Aqui no nosso quadro. Dentro. Os órgãos estão, então, dentro das pessoas jurídicas. Perceberam? Volta aqui para mim no quadro, rapidinho. Então tá lá. Órgão. Órgão. Ele integra as chamadas administrações direta e indireta. Você ainda não sabe o que é isso, mas não importa. Todas as vezes que vocês virem agora as expressões de administração direta e indireta, leia-se pessoas jurídicas. A gente vai melhorar isso mais à frente. Mas está aqui, órgão integra, ou simplesmente eles estão dentro das pessoas jurídicas. Eu sei que parece redundante, a gente está assistindo bastante, é porque o assunto é de extrema importância. Extrema importância. Você tem que entender essa sistemática, tá? Volta lá para a nossa lousa. Uma outra palavrinha que aparece lá na Lei 9.784 é essa aqui, que a gente já viu, ó. Entidade.
Entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Ou seja, ente, entidade ou pessoa, nós usamos essas expressões, referem-se a pessoa jurídica. Beleza, gente? Vamos lá para um conceitinho doutrinário. Lembrando, o que é doutrina? Estudiosos do direito administrativo, né? Eu peguei esse doutrinador, Elie Lopes Meireles, o doutrinador mais tradicional que nós temos aí no direito administrativo. E veja o que ele fala a respeito de órgão. Ele diz lá, os órgãos são centros de competências. Há quem use a palavra plexo. Olha que palavra já mais complexa, né? Plexo. Plexo de competências, ou ainda feixe de competências. Pode aparecer na sua questão. Centro, plexo, é tudo a mesma coisa, tá? A gente vem com a palavrinha mais simples aqui primeiro. Órgãos são centros de competências instituídos para o desempenho de funções estatais. É isso mesmo. Os órgãos são criados para desempenhar uma determinada função estatal. A gente citou aqui os órgãos de segurança pública da União, por exemplo, mas eu poderia citar lá do Ministério da Educação, eu poderia citar lá de tribunais, eu poderia citar lá do Legislativo e por aí vai. Então, todo órgão é um centro de competências para desempenhar uma determinada função. Aí é o que ele coloca lá, através dos seus agentes, ou seja, o órgão só desempenha alguma função se ele tiver lá dentro o quê? Um agente. E ele não se confunde com agente. Cuja atuação, continuando aqui, a atuação de quem? Do agente é imputada à pessoa jurídica a que ele pertence. Olha que bacana então. O Elie Lopes Meireles, além de dizer o que é órgão, que nada mais é do que um centro de competências, ele ainda faz menção à teoria do órgão. Ele explica pra gente como funciona essa atuação. Fechou? Então, mais uma vez aqui, sem querer ser chato, eu vou ver essa estrutura sempre. Pessoa jurídica, órgão e agente. Então, olha lá que bacana. Nós colocamos o seguinte, o órgão é um centro de atribuições. Ele vai desempenhar funções estatais. Através de quem? Do agente. O agente vai atuar de acordo com as competências do órgão, fazendo a vontade da pessoa jurídica. Meu Deus, Aprígio, eu entendi tudo bem. Vamos lá então agora dar uma olhadinha nas questões. Vamos lá primeiramente para a questão 01. Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas de direito público que compõem tanto a administração pública direta quanto a indireta. E aí, meu câmera, me diga, os órgãos públicos são pessoas jurídicas de direito público que compõem tanto a estrutura da administração direta quanto da indireta. Certo ou errado? É isso mesmo, errado. Esse meu câmera é foda. Olha só, gente, que tranquilidade. Os órgãos são pessoas. Acabou. Acabou a questão. Volta aqui pra mim, meu câmera. Eu sei que você já tá bisurado, mas tem gente que tá começando agora. Olha lá. Aqui, aqui. A primeira coisa que você anotou a respeito de órgão. Órgão não é pessoa. Fala, caralho, é sério, Aprígio? Tem tanta questão, mas tanta questão que fala isso. O teu coração falta explodir na hora da prova, na hora que você vê uma porra dessa. Você fala, caralho, que moleza, que fácil, eu vou cair pra dentro da administração. Olha lá de novo a questão. Olha lá a questão de novo. Os órgãos são pessoas, acabou. Ele poderia falar, os órgãos têm personalidade, é a mesma coisa. Ou os órgãos, enfim. Os órgãos não são pessoas. Já era. Questão errada. Beleza? Vamos lá para a questãozinha de número 2. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Fechou? É isso mesmo. Os órgãos não têm personalidade, ou seja, não são pessoas. Tá corretinho. E podem integrar. Estão dentro. Leia sempre isso. Integrar estão dentro. Tanto da estrutura da administração direta, como da estrutura da administração indireta. Questão correta, a gente acabou de ler a lei. Mas o detalhe, você ainda não sabe o que é administração direta e não sabe ainda o que é administração indireta, não tem problema. Você vai sempre lembrar deles como sendo o quê? Pessoas jurídicas. Agora eu leio de novo. Os órgãos não são pessoas e podem integrar a estrutura das pessoas jurídicas. É isso mesmo, correta a questão. Mas mais do que isso, volto aqui um pouquinho e a gente vai falar lá da lei. Deixa eu apagar essa porra toda aqui. Olha lá. Nós vimos basicamente o texto da lei seca. E aí, gente, nós já comentamos isso, né, lá no nosso início dos nossos estudos. Sempre que eu falar
a respeito de lei, né? Eu falo assim, ó, o direito administrativo, ele é formado por leis. Algumas questões são meramente cópia da lei. Mas os professores vão usar a seguinte expressão. Volta aqui para mim, volta para mim. Os professores vão utilizar a seguinte expressão. Lei seca. Esse assunto cai em lei seca. No material de vocês está escrito o seguinte. Não é o que mais cai conceito de órgão conforme a lei seca. Não é o que mais cai. Vai dizer que quando a gente usa essa expressão, tem gente que pensa, nunca vai cair. Não, não é o que mais cai, é que cai pouco. Mas pode cair bem na sua prova. Então você tem que saber também. Então volta para lá. Aqui eu trouxe o conceito legal. A unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Aí você vai lá para a questão. O que a questão fez? Copiou a lei, só isso. Os órgãos não são pessoas e podem integrar a estrutura da administração direta e indireta, é isso. Questão lei seca. Cuidado com isso. Vamos lá. Questão 3. A atuação do órgão público é imputada à pessoa jurídica a que ele pertence. Não temos mais o que discutir aqui, né? Correta questão. Então eu tenho essa estrutura, meu Deus, a Prígia, eu não aguento mais ver, vai ver até sair sangue dos olhos, eu não tô nem aí. Pessoa jurídica, órgão e agente. Então vejam lá, a atuação do órgão público, ele falou agora, é imputada à pessoa jurídica. Uai, mas você falou que era do agente? Sim, mas pense, o agente age de acordo com as competências do órgão, fazendo a vontade da pessoa jurídica. O órgão não pode ser responsabilizado por nada. Vamos lá, continuando. De acordo com a teoria da imputação, ela serve para fazer o quê? Explicar como o Estado atua. Atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, corretíssima, cuidado, que ele poderia colocar aqui para você representação, ele poderia colocar aqui representação, ou ainda, ele poderia colocar aqui mandato. E continuar nessa estrutura. De acordo com a teoria do mandato, atualmente adotada no Brasil, aí acabou a questão. Mandato não, representação não, tá? A gente está estudando aqui com foco em resolver questões, utilidade para sua prova. Então, de acordo com a teoria da imputação adotada no Brasil, a manifestação de vontade de pessoa jurídica, então estou lá falando do Estado, dá-se por meio dos órgãos públicos, correto? Ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. Maravilha. Lembrando que Estado você está falando simplesmente de pessoa jurídica. Correta a questão também. Vamos lá. Questão de número 5. Em regra, o órgão não tem capacidade processual. Órgão não tem capacidade processual, ou seja, não pode figurar em quaisquer polos da relação processual. Vamos lá, gente, volta aqui para mim. Rapidinho, a gente vai colocar aqui essa estrutura. Vejam só, órgão não tem capacidade processual. Essa é a regra, tá correta essa informação, tá? Ocorre que os órgãos, você vai anotar aí, órgãos independentes e autônomos, a gente vai ver o que é isso. Órgãos independentes e autônomos possuem capacidade processual. Órgãos independentes e autônomos possuem capacidade processual, ou simplesmente podem ter capacidade processual, podem figurar nos polos de uma ação. Então vejam lá, capacidade processual, você vai ainda colocar aqui, ó, na defesa das suas prerrogativas institucionais. Vejam lá, gente, nós vamos trabalhar isso aqui mais à frente. Nós vamos fazer a classificação de órgão público ainda, tá? Mas não é nenhum momento. A gente vai falar daqui a pouco de outras coisas, de pessoas jurídicas, e depois ao final a gente faz a classificação. Mas desde já está anotado no seu material lá também, que órgão independente e autônomo possui capacidade processual simplesmente na defesa das suas prerrogativas institucionais. Leia-se, eles podem impetrar mandato de segurança. Não precisa querer aprofundar nada disso. O que nós falamos a respeito de órgão? Órgão não é pessoa, então o órgão não tem responsabilidade. Então, na teoria, via de regra, órgão não pode ser processado e não pode processar ninguém.
Porém, existe uma exceção. É possível que um órgão processe alguém quando? Na defesa das suas prerrogativas. E ele vai processar por meio de um negócio chamado mandado de segurança. Deu pra pegar? Só anote isso e bora pra frente. Vamos lá, meu câmera. Questão número 5. Em regra, então, essa é a regra, os órgãos não têm capacidade processual, ou seja, não podem figurar em quaisquer polos da relação processual. Tá correto, ele trouxe a regra pra gente. Vamos para 6. O órgão público é ente despersonalizado, ele é despersonalizado. Essa palavra ente aqui eu acho uma agressão ao nosso raciocínio, mas sem problema. O órgão público é ente despersonalizado, razão porque ele é defeso, ou seja, proibido, leia-se isso aqui, ó, proibido. Em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial. A gente acabou de falar que não, né? É possível que o órgão seja parte em processo judicial para impetrar mandado de segurança. Que órgão? É todo órgão? Não. Somente os independentes e os autônomos. Aprígio, eu não sei o que é isso ainda, mas você já vai saber. Somente os órgãos independentes e autônomos e é sempre, não, na defesa das suas prerrogativas institucionais. Fechou? Bora lá, questão 7. Órgãos e entidades públicos, tanto da administração direta quanto da indireta, podem aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira mediante contratos firmados conforme previsão legal. Você vai anotar aí que está correto. Você vai dizer só o seguinte, eu quero só que você anote isso aqui ó, no seu material. Órgão pode celebrar contrato. Ele pode celebrar contrato de gestão. Contrato de gestão. Para que um órgão celebra contrato de gestão? Para ampliar autonomia. Ampliar autonomia, beleza? Então o órgão vai celebrar contrato de gestão basicamente para ampliar a sua autonomia conforme previsão legal e a gente vai ver mais à frente como isso funciona. Para fechamos aqui já. Volta aqui para mim. Pessoal, então esse estudo de órgão não se encerra aqui e a gente vai iniciar novamente, né, o próximo bloco tratando especificamente desse fechamento a respeito de órgão público. Um abraço.